Uma das coisas que ocorreram no Brasil nos últimos anos foi o aumento de renda, principalmente dos mais pobres, né, e acesso, né, dos mais pobres ao transporte individual. Esse é um problema que a gente tem hoje, porque à medida que as famílias ficam mais ricas, elas são propensas a gastar mais em transporte individual e menos em transporte público, né? É uma característica que a gente observa na pesquisa de gastos familiares. Isso traz um desafio muito grande para o setor de transporte público, né? Ou seja, nesse cenário de aumento de renda, né, de aumento de crédito, aumento das facilidades de aquisição de transporte público, transporte privado, tornar o transporte público mais atrativo para que, a exemplo da Europa, né, você consiga atrair mesmo as famílias que possuem transporte individual, que elas usem no dia a dia o transporte público, né? E os desafios são grandes. Eu acredito que tem duas linhas aí que o setor tem que seguir. Efetivamente, é investir na melhoria do serviço, na qualidade do serviço, na redução dos tempos de viagem, que isso é um atributo fundamental, né, para você poder atrair demanda, principalmente demanda de pessoas de renda mais alta, né? Ao mesmo tempo, é um desafio para o setor público também, porque de criar políticas que possam, de uma certa forma, direcionar as pessoas ao transporte público. E as políticas estão ligadas, de uma certa forma, a políticas compensatórias, né, das externalidades do transporte privado e políticas de aumento de competitividade do transporte público. Durante muitos anos, né, praticamente o transporte público no Brasil não teve estímulo, né, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista até mesmo de operação, né, com investimento também em infraestrutura que permita o transporte público que tenha um nível de serviço adequado, né? Por outro lado, o transporte individual sempre teve, né, políticas sempre favorecendo, né, esse segmento, seja através de isenção de tributos, seja através de congelamento do preço da gasolina, seja através mesmo de inversões diretas, atraindo, né, novos fabricantes do nosso país. Eu acho que ainda prevalece essa política, sem dúvida nenhuma, o transporte individual ainda, né, detém a maior parte das políticas de estímulo, mas eu acho que nos últimos anos houve uma certa tendência, uma certa inversão nessa política, no sentido de, na volta dos investimentos em transporte público, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que avançar muito mais.